Vamos continuar falando sobre isso, né? Até para entender melhor os impactos dessa decisão dos Estados Unidos de classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas internacionais. A gente vai conversar agora por telefone com o professor de Relações Internacionais do CEUB, Lucas Portela. Lucas, seja muito bem-vindo ao Bate-Papo Metrópolis. Boa noite. Boa noite. A gente que agradece o convite, estamos aqui para ajudar. Lucas, o que muda na prática quando os Estados Unidos classificam aí facções como o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas internacionais? Na prática, o que isso influencia? Bom, na prática, o que acontece? Os Estados Unidos, como principal global player, principalmente aqui do Ocidente, ele tem, como premissa política dele, a necessidade, às vezes, de intervir em certos estados que ele julga que possa estar interferindo diretamente na vida dos americanos. Mas essa intervenção ela tem que ser baseada em algumas normativas dos Estados Unidos. E essas normativas limitam essa intervenção quando, vamos dizer assim, estamos em um ambiente normal, diplomático, político dos Estados Unidos com o referido país. O que muda é que a partir de agora, com esse enquadramento, os Estados Unidos podem aplicar algumas dessas leis deles, por exemplo, o Ato Nacional de Imigração, a Lei de Suporte Material, Lei de Sanções Econômicas e Bloqueio de Bens, também ao Brasil. E há pessoas que eles consideram que têm uma ligação com esses grupos terroristas. Agora, a grande dúvida que fica e que todos nós aqui nos fazemos é quais são os impactos ou quais podem ser os impactos dessa decisão para o Brasil, especialmente na área de segurança pública e cooperação internacional, e se o Brasil pode ser invadido pelos Estados Unidos, como aconteceu na Venezuela. Sim. De fato, já existe uma cooperação na área de segurança pública, principalmente nessa seara das investigações de crimes organizados entre Brasil e Estados Unidos. No entanto, a cooperação, o princípio de uma cooperação é o mecanismo de transparência, né? A partir do momento, e isso que talvez mais preocupa, né? E eu falando até a mim, nesse tema, a partir do momento que os Estados Unidos fazem essa classificação e que ele consegue operar leis nacionais dele dentro ou em relação aos brasileiros e a entidades brasileiras, a gente pode perder um pouco da transparência da cooperação existente. Então, antes dessa classificação, qualquer tipo de investigação dos Estados Unidos deveria ter suporte ou ter a consulta, ou vamos dizer assim, a ciência dos órgãos de segurança pública brasileiros. A partir do momento que ele faz esse enquadramento, esses grupos são considerados sensíveis e as informações sobre eles também, e, portanto, os Estados Unidos se desobriga, de acordo com a legislação dele, a fazer essa comunicação. Então, a gente perde um pouco a transparência dessa cooperação. Lógico que isso depende de como que essa cooperação vai começar a andar daqui em diante desse novo fato. Né? Então, diante do novo fato, a gente precisa aguardar um pouquinho para saber como o lado brasileiro vai responder a esse enquadramento. Pegou o governo brasileiro de surpresa, o próprio presidente Lula afirmou isso, né? E a gente ouviu também na reportagem da Márcia Paravisi, mas o Brasil pode ser invadido pelos Estados Unidos, Lucas? Sim, desculpa, até esqueci de responder essa segunda pergunta. Né? Não, vamos lá. Nós temos dois tipos de invasão, por assim dizer, né? Nós temos a interferência e a invasão militar. Tá. Invasão militar é muito pouco provável, como aconteceu, ou até uma operação cirúrgica, como aconteceu na Venezuela, é muito pouco provável. Até pela situação atual. Os Estados Unidos estão com um desgaste muito grande por conta da guerra que ele está travando no Oriente Médio. E, embora o senso comum às vezes nos deixe preocupados, né? O Brasil ele é considerado pelos principais indicadores internacionais como da 10ª à 13ª potência global. E aí, se a gente for comparar os países que os Estados Unidos de fato têm feito intervenções, Venezuela, Irã, etc., eles estão lá no meio da tabela, né? Eles não estão ali entre os top 15. Sim. Então é muito difícil a gente imaginar um cenário em que os Estados Unidos estejam dispostos a colocar, por exemplo, a aprovação do governo em xeque, já está mal, né? E também desgastar a economia norte-americana tentando invasão direta militarmente a um país do tamanho que o Brasil é, com a capacidade militar que o Brasil tem. Mas aí a gente vai para o outro ponto. Intervenções aí já é outro cenário. Aí a gente com certeza poderemos ter alguns pontos de intervenções, principalmente quando, diante dessas investigações, os Estados Unidos notarem
que precisa adentrar aqui dentro, de alguma forma, seja política, seja econômica, e a gente não pode descartar eleitoral, né? O Fazer já fez isso várias vezes na história, para tentar solucionar algo que ele considera uma ameaça nacional, né? E esse enquadramento, ele faz isso. Ele declara aqueles grupos que estão no Brasil, PCC e Comando Vermelho, eles são grupos que são uma ameaça nacional dos Estados Unidos. E até estava escutando, né, vocês dialogando sobre a questão de poder ou não poder, e de por que eles poderiam intervir aqui, ou por que desse enquadramento, né? Sim. Os Estados Unidos, eles hoje ainda são talvez o principal centro das transações sociais e econômicas do mundo. Então é só a gente pensar no cartão de crédito. Toda transação do cartão Visa e Master passa pelo território norte-americano. Então, a partir do momento que você tem grupos, isso na visão deles, tá? Não do Brasil. Você tem grupos trabalhando dentro de outro estado e que possam interferir em assuntos que passam e perpassam pelos Estados Unidos e interferir de forma negativa, eles tendem a buscar uma forma de poder intervir dentro dos países. E essa classificação é talvez uma das maiores cartas brancas que o governo Trump poderia utilizar para fazer uma intervenção e uma influência ao Brasil. Mas, de novo, reforçando, não seria militar. Perfeito. Bom, então o Lucas já respondeu aqui a nossa pergunta na bancada, dizendo que podem, de fato, fazer essa denominação, afinal de contas impactam diretamente aí nas ações financeiras, né? Uma delas dos Estados Unidos, né? É isso. Ô Lucas, Thiago falando aqui. Lucas, você falou dessa questão financeira. Então essa classificação pode afetar, por exemplo, PIX, bancos, empresas aqui no Brasil? Aí a gente vai entrar na outra seara das relações internacionais, né? Hoje a gente não tem um governo central e nenhuma polícia ou um judiciário superior aos outros estados. O que vai determinar se eles vão tentar, mas o que vai determinar se eles vão ter capacidade de fato de influenciar é justamente a fortaleza das instituições brasileiras. Então talvez esteja no momento do Brasil, vamos dizer assim, sentar entre a gente e verificar o quanto que estão seguras nossas instituições, por exemplo, o PIX. Quanto que está seguro o PIX a uma possível intervenção ou influência. E não é só financeira, né? Ela pode vir de forma midiática também, como eles já fizeram em outros países, né? Então está na hora da gente arrumar a nossa casa para nos proteger de uma possível intervenção externa. A gente precisa mesmo. Enfim, a gente conversou com o Lucas Portela, professor de Relações Internacionais do CEUB, falando exatamente dessa classificação do PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas internacionais. Lucas, muito obrigado pela sua participação aqui no Bate-Papo. Boa noite, até a próxima. Boa noite, até a próxima. Obrigado, valeu. Rádio